Isso é um banda raiz, Mizifi? Aô, família! Quem fala aqui é Breno Menezes e você está no podcast Umbanda Raiz. Estou aqui contigo, mestre Gustavo. Eu ainda não sei como chamá-lo, porque o cara ele tem tanto nome, tanto apelido, que é difícil, entendeu? E o cara ele tá em tantas áreas, é área militar, é espiritualidade, é saúde, é a parada toda. Mas você vai conhecendo junto comigo aqui ao longo desse podcast. Fala com a gente, como é que você tá, Tigu? Opa! Cada dia é melhor. Eu só vejo luz nas coisas, né? Não tem jeito de você ficar ruim quando você emprega para sua mente que ela tem que vibrar na luz. Não que a gente não tenha momentos de tristeza, momentos de reflexão, mas quando você já dá uma ordem mental buscando paz e harmonia, você fica invisível à ignorância, ao ódio, ao apego. Você transita pelo mundo de uma forma muito mais tranquila. E o contrário também é permitido, né? Quem quer criar esse inferno material aqui na Terra, é só mandar pro cérebro que ele cria e você vai viver lá e parabéns, que sua vida seja feliz. Vamos lá, Brenão, muito bom. Vamos ver o que você vai me perguntar hoje, hein? Tô animadaço, vamos ver. Fechou, vamos ver se vai continuar animado, porque eu vou trazer aqui uma que a galera tá perguntando, uma questão que a galera vem perguntando muito. Tigu, o que é esse tal de inferno que o pessoal fala que todo mundo vai cair pro inferno, pô, morreu, vai pro inferno se não fez tal coisa. Enfim, como que a Umbanda vê isso? E como que nós vamos fazer como movimento, né, para tirar esse estigma do inconsciente coletivo que traz sofrimento para tanta gente em vida, né? Fala para mim aí, o que é esse inferno de verdade, né, para além do que a gente já tem de conceito trazido aí, que traz tanta angústia, né, para muita gente aí, tanto medo, enfim. Na minha concepção, na minha modesta concepção, eu não acredito em inferno, eu não acredito em céu, eu acredito em pontos harmônicos, dimensionais, atômicos, eu acredito em vibrações, eu acredito em crenças. Crenças eu acredito bastante, porque é o que nós lidamos todos os dias são com as crenças. Em síntese, Breno, o negócio é o seguinte, o ser humano tem vergonha de morrer. Aí você vai falar assim, o ser humano tem vergonha de morrer? Sim. Vamos supor que você tenha consciência que você é um espírito que está num plano dimensional paralelo e é te dado a oportunidade de ocupar um corpo físico que vai servir como uma cadeia, como uma prisão para o seu espírito no tempo que você tiver aqui manifesto na Terra. Imagina a frustração de, às vezes, não querer esse corpo físico, de não querer nascer num seio familiar, de não querer nascer num determinado bairro, numa comunidade, ou na Zona Sul, ou na Zona Norte, ou numa parte do planeta, num país tal. Imagina a frustração que esse espírito carrega até ele ocupar esse corpo físico de forma definitiva, que nas nossas teologias de Umbanda acontece aos 21 anos, é quando o espírito entra de vez dentro do corpo e vai assumir o compromisso dele. Mas ali está aquele espírito preso dentro daquele corpo. E até brinco muito com você que eu consigo te ver, você consegue me ver, mas se não tiver um espelho eu não consigo me enxergar. Por quê? Estou aqui dentro dessa casinha. Esse corpo é uma casa, estou preso dentro dele. E para completar essa ideia, nós ainda trazemos ainda a questão do conceito de alma. Porque a alma são os resquícios da sua mentalidade em vidas passadas. Algumas pessoas são mais simples, mais humildes, umas são mais luxuriosas, outras não aceitam muito a vida que têm, estão trazendo isso na alma. Foi rei, foi imperador, foi pobre, foi vassalo, foi escravo, o cara traz aquilo na alma dele e quando ele entra para o espírito, essa primeira manifestação de existência é a alma. Então se a pessoa tem vergonha de morrer, e eu falo que ele tem vergonha, é porque nós viemos aqui numa missão, autoconhecimento. Você sai fora do autoconhecimento, você nega o autoconhecimento, fecha a porta para o autoconhecimento e vai viver num mundo, ou melhor, numa visão mundana de mundo, muito material, o que vai acontecer? Você vai começar a criar determinados obstáculos para o seu crescimento pessoal através do autoconhecimento. E o ser humano gosta muito de grupo. Aí você vai entrar para um determinado grupo achando que aquele grupo é o grupo ideal para aquele momento que você carrega. Às vezes pode ser um grupo que harmoniza e às vezes um grupo que desarmoniza. Aí é que está, na minha visão, a questão do inferno e do céu, né?
que é maniqueísmo, né? Maniqueu foi o cara que criou essa teoria do céu e inferno e que as religiões roubaram isso de uma teoria filosófica e colocaram isso como um implante para o homem. Porra, o cara falou assim, o cara tem medo de morrer, irmão. Então vamos criar um céu e um inferno para esses caras que nós controlamos todo mundo. Só que isso aí já vem batendo há muito tempo e hoje o homem de 2025, ele está começando a repensar essa questão. Porque quantos já existiram na Terra? Quantos ainda vão existir na Terra? Será que tem céu e inferno para todo mundo? Ou será que temos planos dimensionais onde as pessoas são ajustadas de acordo com o grau de consciência que carregam? Você quer andar, se você quiser andar com o bem, você tem que fazer um sacrifício enorme. Você tem que procurar pessoas que estão no mesmo grau, nível de bondade que você quer empregar na sua vida. E se você quer andar no mal também, você tem que procurar pessoas que estão naquele ciclo ali. E muitas vezes você não consegue o cartão de volta. Você só compra a passagem de ida. E fica escravizado por aquelas ideologias, por aquelas ideias, e não consegue mais. E como eu tinha brincado com você antes, eu brinco muito e falo assim que dentro do mal existe o bem. Uma pitadinha. O cara pode ser o maior desarmônico do mundo. Eu falo assim, o filho do capeta tem o amor do capeta, né? Os caras gostam muito dessa figura do diabo, então assim, dentro do mal ainda tem um pingo de bondade. O que é isso? É a consciência espiritual maior que deixa dentro do homem essas duas vertentes, bem e mal. Se você coloca um revólver na cintura e vai passear no jardim com seu filho, vem um irmão lá e dá um tapa no seu filho, você vai dar uma flor para ele ou você vai sacar o revólver e depois um tiro pro alto? É claro que você vai usar dessa força que você tem, desse mal, que na realidade é desarmonia, que está dentro de você. O irmãozinho está lá agora vibrando lá nas piores frequências energéticas do planeta, que está alijado, que está numa encruzilhada danada, que está perdido, etc. Se ele olhar para o lado, irmão, só vai ter gente na mesma frequência que ele. E ele não vai ter força para virar aquilo nessa vida. E aí, às vezes, ele tem provas que ele vai ter que cumprir, superar, para que ele possa sair desse inferno que ele criou, dessas desarmonias que ele criou, e a oportunidade é dada. E aí vem para completar a ideia. Ninguém morre. E se ninguém morre, nós só temos vergonha de morrer, de chegar do outro lado e pedir as nossas credenciais, falar assim, ó, eu não fiz nada. Eu fiquei no mundo num grande passeio. Eu transformei o mundo num grande hotel de veraneio. Fui lá só pra zoar, tomar goró, fazer sexo, brincar com todo mundo, etc, e BBB. Aí eu acredito que, tipo assim, você tá caçando um inferninho, você tá começando a criar um inferninho pessoal ali que você vai ter que lidar com ele. Agora essa imagem de capeta, satanás, diabo, fantasma, monstro, etc, eu trato isso tudo como campo dimensional. E também trato as pessoas com muito medo nessas visões que eles não têm esclarecimento disso, né? Não sabem que vão morrer e vão virar espíritos, ou sabem que vão morrer e vão virar espíritos e não estão nem aí. E aí é tipo o seguinte, a criação ela aceita tudo e todos, mas ela fica ali esperando. Uma hora a ficha da humanidade cai. E a sua, já caiu, Breno? A minha tá caindo, hein? Mas aqui, então você tá me dizendo que Exu não é capeta? Que história é essa? Cara, às vezes o cara tem um pitbull na casa dele que é muito carinhoso com ele. E aí você vai passar a mão, o pitbull vai e te morde. Porra, a culpa é do dono da casa, do pitbull ou sua, né? Isso é uma questão filosófica que ninguém vai conseguir responder. Mas criaram esse arquétipo aí de demonização das entidades de Umbanda ou de outras religiões que manifestam a espiritualidade. E isso é uma coisa que só esclarecimento pode trazer. Enquanto nós tivermos ainda, graças a Deus, nessa frequência aí de um cristianismo muito forte, eu falo graças a Deus, porque a Igreja Católica de hoje aceita todas as religiões. Os filhos da Igreja Católica é que às vezes tem um processo lá meio confuso, né? Eu não vou falar por eles, nem quero falar deles. Tem um processo meio confuso que criam essas figurações para fazer o quê? Medo. Só medo. Se você tiver medo do capeta, eu vou fazer, o capeta vai te pegar. Ah, se você tem medo, você vai sentir. Se você tá andando e nananã pro capeta, você capeta, vai caçar sua turma, vem me encher o saco aqui. Não, tem tanta gente aí no mundo aí te procurando, você vai me encher o saco.
Porque nós na Umbanda não usamos essa figuração de bem e de mal. Nós usamos harmonia e desarmonia. E quem está desarmonizado pode harmonizar. E quando se cria a figura do guardião, que é o Exu, como uma entidade do mal, maléfica, etc., na realidade é tudo uma grande salada. Eu vou dizer o seguinte, que a espiritualidade se resume, às vezes, como se fosse um prédio. Tá? Lá em cima é a presidência, nesse prédio, onde ficam lá os orixás, os entes criadores. Nos outros andares vão ficando as diretorias, subdiretorias, né? Lá embaixo, na portaria, tem a segurança. Tem a rota, tem o BOP, tem o exército, operações especiais, marinha, fuzileiro. Tá tudo lá na porta segurando o presidente. Aí você chega lá sem credencial nenhuma. Quer falar com o presidente, você vai conseguir? Porque para falar com o presidente você tem que ter uma coisa só, amor. Se você não tem amor, você vai conseguir falar com o presidente? Não. E se você for forçar a barra, alguém vai te segurar. Então, nessa hierarquia espiritual, os Exus e as Pombagiras fazem esse trabalho de harmonizar os seres desarmônicos, perversos, ignorantes, as hienas do astral, aqueles espíritos que se ligam lá do outro lado para poder fazer balbúrdia, trazer novas drogas, desequilibrar as pessoas sexualmente. E esses se unem lá do outro lado, nos planos dimensionais, porque ainda não tem capacidade de mudar de frequência, mas vão mudar um dia e criam um batalhão lá que precisa ser frenado. E quem vai frenar, velho, é a tropa de choque. E de tanto trabalhar nessa frequência, eles têm uma manifestação, um argumento mais firme. Eles falam determinadas palavras de força, de poder, falam alguns palavrões, porque está no meio de espíritos, etc. Aí o cara fala assim, só existe isso? Não, irmão, não existe só isso não. Eu falei no podcast que tem um Exu que ele é um orixá. É tanta luz que se você chegar perto dele, você desintegra de tanta luz. Porque a função do Exu, dos exudados, né? O povo que foi exudado, do campo virginal, onde a gente evoluía anteriormente, até a nossa queda desse campo de pura beleza na matéria, eles fazem ligações entre ciclos evolutivos. Porque lá existe um processo evolutivo. Tem uma teoria na teologia de Umbanda que quem traz a pessoa para nascer, o tal do anjo da guarda, é um guardião. Quem leva a pessoa depois da morte para esses campos atômicos, afins, são os guardiões. Então o serviço deles é o serviço pesado, é o serviço rasteiro. Mas também tem guardiões que têm muito mais luz do que muito espírito que se identifica aí, como Caboclo, Preto Velho, Fraternidade Branca, Espírito de Luz. Tem guardião aí que você chega perto dele, você deve até chorar de tanta riqueza de resgate material que ele já fez durante as rotinas dele de evolução. Tem guardiões em outros planetas, tem guardiões para o planeta Terra, tem os agregados, que traz uma confusão danada, porque os Exus são tão benevolentes, esses espíritos da natureza, os Exus, que eles agregam na falange deles espíritos de pessoas que já morreram. E dão para eles uma oportunidade de trabalhar junto naquela falange. E como nós somos muito rasteiros, você ocupa uma posição dessa, a primeira coisa que você grita, eu sou o Exu Tranca-Ruas, eu sou o Exu Giramundo, eu sou o Exu não sei o quê, eu sou o Exu querendo ser o que você ainda não é. Mas você vai chegar lá. Mesmo que você não tenha oportunidade na linha deles, ou tenha em outras linhas de frequência, porque tem o céu dos católicos, tá, Breno? Tem o céu dos protestantes, tem o céu dos budistas, tem o inferno dos umbandistas, dos católicos, dos protestantes, tem inferno para todo mundo. Basta você escolher qual frequência que você quer. Aí eu acho que fica mais fácil sintetizar o diabo, né? O diabo sou eu, né? E você que está aí do outro lado, já escolheu o seu inferno? Já escolheu a sua frequência? O que você quer para a tua vida? Bom, no próximo episódio a gente vai falar um pouquinho sobre qual a relação de outras religiões com a Umbanda e o uso de elementos de outras religiões na Umbanda também. Então, fica aí no nosso perfil, entra no nosso perfil do Spotify, compartilha com a galera e vamos nos ver no próximo episódio. Um abraço! Valeu, galera. Até o próximo, se Deus assim permitir. Fui. Isso é Umbanda Raiz, Mizifi.